Infância é tempo de brincar, de desenvolver as emoções e de aprender com quem está em volta quais os caminhos devem ser trilhados. Mas em meio a esse universo de tanta pureza, pode haver ameaça, que vem de onde menos se espera. Fico triste por dentro, por fora. Quem fala é uma criança de 12 anos que perdeu a infância depois que sofreu abuso sexual dentro de casa. Quem praticou o crime foi o cunhado, que é marido da irmã dela. Uma vez, minha irmã veio dormir aqui, eu voltei da escola. No dia que choveu, aí eu cheguei normal, né? Aí quando foi na madrugada, aí foi que ele ficou me alisando. Aí depois, na segunda vez, aí ele fez. Aí eu aproveitei que ele foi para casa da irmã dele e peguei e disse à minha mãe. A descoberta foi um choque para toda a família. O pai disse que não tinha percebido o abuso, mas que vinha notando a filha com um comportamento diferente. Ela tinha relatado para a mãe dela e a gente tomou a providência, foi na delegacia. Eu jamais podia imaginar uma coisa dessa natureza. A criança foi pedir ajuda a amigas mais velhas que frequentam a mesma igreja que a família dela. Só que o marido de uma dessas mulheres, que era diácono da igreja, acabou abusando sexualmente da menina, que tinha ido à casa dela pedir ajuda. O marido dela fez, olha, minha esposa tá te chamando, ela tá lá em casa, viu? Aí eu fui. Aí nisso, eu não sabia que ela trabalhava. Os vizinhos estavam tudo viajando. Aí eu peguei e entrei, né? Aí eu fui, cadê ela? Aí ele fez, tá lá no quintal, pode entrar. Aí eu entrei, na hora que eu entrei, ele pegou, fechou a porta e trancou. Tampou minha boca, eu ainda mordi a mão dele pra tentar gritar, mas lá era muito abafado, não dava pra escutar nada. A mãe da criança ficou muito abalada quando descobriu a história e teve dificuldade de lidar com a situação. Ela jogou feito uma bomba em cima de mim. Ela ficou assim, com medo. Ela disse, ela falou assim, mamãe, me diga uma coisa, será que todo homem que se aproximar de mim, ele vai querer fazer isso? Hoje os pais tentam ajudar a menina a retomar a vida, o que não tem sido fácil para ninguém da família. Ela não consegue demonstrar, chorar. Ela se tornou uma pessoa assim, mais dura. A gente tenta juntar os cacos para poder se unir, mas parece que passou com pessoas por cima de todo mundo. De janeiro a outubro desse ano, 6.853 crianças e adolescentes até 17 anos foram vítimas de abandonos, maus tratos e violência sexual em Pernambuco. Durante todo o ano passado, 7.173 casos foram registrados no estado. Em Caruaru, o Disque Denúncia recebeu quase 500 registros de violência infantil em 2017. Casos de violência contra a criança devem ser tratados pelas autoridades como prioridade de acordo com a lei. São crimes que me motivam mais a ir atrás e a tentar fazer justiça. Não que eu imagine que isso vá reparar o que a criança passou, mas de alguma forma trazer uma resposta para a sociedade, para a família e para a própria vítima, de que o Estado ele não se omitiu. Quando as autoridades identificam que a criança está em situação de risco, instituições como o Conselho Tutelar, com a ajuda da Justiça, agem para garantir a proteção. A porta de entrada na rede de acolhimento é a casa de passagem, onde as crianças podem ficar por até 2 dias até que haja uma solução para o caso. Depois que passam as 48 horas, a Justiça verifica se as crianças e adolescentes podem voltar à casa das famílias ou se ainda há risco. Se houver risco, as crianças são trazidas para locais como esse, que são casas de acolhimento. Aqui, elas passam a ser atendidas por um grupo de profissionais que, por um tempo, passa a ser a família delas. Em Caruaru, há 3 casas de acolhimento. Cada um atende, em média, 20 crianças. Uma delas só recebe as que são de uma mesma família para manter os irmãos em um mesmo espaço. Há uma casa que atende crianças que têm até 9 anos e outra que acolhe quem tem entre 9 e 18 anos. As crianças e adolescentes recebem o acompanhamento de psicólogos, assistentes sociais e cuidadores, que atuam 24 horas por dia. Todo o trabalho é feito para que as crianças se sintam acolhidas e superem as agressões que sofreram. A ideia do acolhimento ela é uma ideia de acolhimento provisório,
A finalidade não é a separação, a destituição do poder familiar dessas famílias com relação à criança e ao adolescente. Então, vai se tirar aquela criança num momento de risco que ela está passando, ou de vulnerabilidade motivada por qualquer situação. Violência, exploração sexual, abandono, entre outras situações que nos obrigam, enquanto Estado, enquanto unidade acolhedora, que na verdade quem faz esse trabalho é o município, tem essa obrigação de acolher, de proteger e aguardar do Poder Judiciário, que está à frente do processo, o andamento para saber se essa família, e a gente acompanhando, essa família vai ser fortalecida, essa família vai ser estudada, vai ser diagnosticada, para se verificar se esses laços familiares podem receber essa criança de volta, sem que ela fique novamente em situação de vulnerabilidade. A lei recomenda que as crianças fiquem até 1 ano e meio em casas como essa, mas nem sempre tudo se resolve nesse período. E às vezes elas precisam ficar por mais tempo nas casas de acolhimento. Por muitos motivos. Pela demora dos procedimentos, pela inexistência, quando já tem um poder familiar destituído, pela imensa dificuldade de serem adotadas, pelos motivos não é em Caruaru, que o Brasil já sabe. A idade, a cor, a situação de ser criança ou adolescente com deficiência. Então, infelizmente, nós ainda temos no Brasil inteiro vários gargalos que são críticas que, enquanto profissional do direito, nós fazemos com relação ao processo de adoção. José Fernando Santos é juiz de direito. Ele trabalha na vara da infância e da juventude, que defende os direitos da criança. O que é importante na adoção é, primeiro, você tem que estar convicto de que você quer adotar. O juiz fala sobre o assunto com propriedade porque viveu na pele o que sente uma pessoa que foi abandonada. Quando era criança, a mãe biológica dele, que não tinha condições de criá-lo, o colocou dentro de uma caixa e foi até uma praça em uma cidade da Paraíba para entregá-lo a alguma família interessada. Nessa época você pegava o filho, dava para quem você queria. E ela resolveu botar dentro de uma caixa, que eu não sei se de sapato ou numa caixa de leite, e foi para uma praça pública. E lá ela deu a essa família, que era um sargento da polícia e uma dona de casa. Depois que pegou José Fernando, a família adotiva o registrou e passou a cuidar dele, oferecendo educação e carinho. O menino, que foi doado em uma caixa no meio de uma praça, hoje é pai de 3 filhos e se tornou o juiz de direito que é responsável pelo setor de adoção em 16 municípios no agreste de Pernambuco. Eu acho que cada um que vê essa reportagem, que estiver assistindo essa reportagem, ele vai tirar suas conclusões. O que foi que fez um menino vir de uma caixa de sapato e chegar a ser magistrado, chegar a ser juiz?